Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja muito bem. Antes de nós iniciarmos o nosso assunto de hoje, assim que você puder, dê uma curtida nesse vídeo, dê um like nesse vídeo, que isso me ajuda muito, tá? E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Bom, o nosso tema hoje é organização celular. Né? O que é célula, né? Qual é a definição que nós temos de célula? Primeiro é importante que a gente entenda que a célula é a menor unidade da vida que se conhece, tá bom? Existe uma teoria, que é a teoria celular, né, que diz o seguinte, que todos os seres vivos são constituídos por célula, né? Para ser considerado ser vivo, o indivíduo tem que ter célula, tem que possuir célula. Porém, nós sabemos que os vírus, eles são uma exceção à regra, né? Os vírus, eles hoje em dia, por muito tempo, eles não foram considerados seres vivos, justamente por causa da ausência de célula, porque os vírus são acelulares, mas hoje nós sabemos que eles não têm célula, mas eles compartilham de outras características comuns aos outros seres vivos, aos demais seres vivos. Então, os vírus hoje são considerados seres vivos também. Então, olha só, todo ser vivo possui célula, né? Sendo esta a unidade morfológica capaz de designar a vida, né? Então, a vida, ela parte, né, do princípio da célula, né? A vida, as características genéticas, toda a função do nosso organismo, né, estão presentes nas células, tá bom? Existem três estruturas básicas que estão presentes em todas as células, seja elas procariontes, seja elas eucariontes. Não se preocupe com esse termo agora, porque eu vou explicar passo a passo o que vem a ser um ser eucarionte e o que vem a ser um ser procarionte, tá bom? Então, todas as células têm membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Todas as membranas, todas as células têm essas três estruturas. Ah, professora, você colocou aqui material genético, né? O material genético, pessoal, ele está concentrado no núcleo, tá? No núcleo. Então, aqui nós temos, ó, uma célula eucariótica e aqui nós temos uma célula procariótica, tá bom? Ou seja, é uma célula que possui o envoltório nuclear, possui a carioteca, porque o que é uma célula eucariótica? É justamente uma célula que possui esse envoltório aqui, ó. Essa membrana que está ao redor do núcleo chama-se carioteca. É essa membrana que separa o conteúdo do núcleo do conteúdo do restante da célula, do conteúdo do citoplasma. Essa membrana aqui, quando a célula possui essa membrana, nós chamamos de células eucarióticas e os organismos são organismos eucariontes, tá bom? Quando a célula não possui essa membrana, olha o que acontece, ó. O conteúdo do núcleo, ele se mistura ao conteúdo do citoplasma, tá bom? Ela não tem essa membrana que a gente encontra aqui, ó, chamada carioteca. Então, quando a célula não possui essa membrana, essa célula é uma célula procariótica, tá? E os organismos são chamados de seres procariontes, tá? Os vírus, apesar de se reproduzirem e apresentarem material genético, não são enquadrados na teoria celular. Foi aquilo que eu falei com vocês. Por quê? Porque os vírus não têm célula, tá bom? Mas eles hoje em dia, se te perguntarem se os vírus são considerados seres vivos, você vai responder que sim, ok? Então, aqui, ó, células procarióticas são células que não apresentam a carioteca nuclear, aquele envoltório que eu falei com vocês, e nem organelas membranosas. Pessoal, o que é essas organelas membranosas? Tá? Encare a célula como se fosse uma empresa. E as organelas são os funcionários desta empresa.
tá? Cada funcionário tem uma função específica e desempenha um papel específico dentro da sua empresa. Então, a célula também é assim. Existem essas organelas que estão presentes nas células, que cada organela vai desempenhar uma função específica para o bom funcionamento da célula. Tá ok? Então, se as células não apresentam carioteca e envoltório nuclear, obviamente também não vão apresentar organelas membranosas, tá ok? Membranosas vem de membrana, tá? O material genético se encontra misturado, disperso ao conteúdo do citoplasma, foi o que eu falei com vocês, em uma região denominada nucleóide. Então, aquela região onde o núcleo, eu vou até voltar aqui para vocês darem uma olhada, essa região aqui, ó, onde nós encontramos o conteúdo do núcleo, tá? Essa região é chamada de nucleóide, tá ok? É composto por DNA. O que é o DNA? É o material genético, tá? Aquilo que dá característica à célula, né? No caso dos seres humanos, no caso dos animais, as plantas, são as características que a gente herda, né? Que a gente herda. Então, por exemplo, no nosso caso, que são os seres humanos, as características que são transmitidas de pais para filhos, né? Tipo de cabelo, cor dos olhos, tudo isso fica no DNA, fica concentrado no núcleo, tá bom? Alguns tipos de bactérias apresentam plasmídio, que é responsável por funções adaptativas, como destruição de antibióticos. A única organela presente na célula procariótica é o ribossomo, tá? Que é responsável por quê, gente? Pela síntese de proteínas, pela produção de proteínas, tá? Então, aqui nós temos também a membrana plasmática, constituída de uma dupla camada de lipídios, é responsável pela permeabilidade seletiva. O que é permeabilidade seletiva? Ela vai selecionar aquilo que vai entrar e aquilo que vai sair da célula, tá? Ela vai permitir a passagem de coisas, né? Boas, né? Que forem boas para a célula e vai impedir a passagem de outras que não forem boas, tá? Parede celular confere uma proteção extra à célula, né? Porque ela é uma camada grossa, então ela protege mais a célula, né? Constituída de carboidratos e proteínas. Algumas bactérias possuem flagelos que ajudam na locomoção, tá bom? As cianobactérias produzem lamelas fotossintetizantes de gotícula de lipídios. Então, foi aquilo que eu falei com vocês, tá bom? Sobre células procarióticas, tá? Aqui, ó, nós temos uma foto para vocês darem uma olhada sobre a célula procariótica, aqui no caso, né, as bactérias. Aí nós temos aqui o flagelo, aonde nós temos um espaço aqui, nós chamamos de citossol, né, que vem de citoplasma, mas aqui na célula bacteriana nós chamamos de citossol. Nós temos o plasmídio, nós temos o DNA em nucleóide, que ele está misturado ao conteúdo do citoplasma, porque é uma célula procariótica. Nós temos os ribossomos, ó, que são esses pontinhos, tá? Aqui nós temos a membrana plasmática, como em todas as células existe membrana plasmática, e nós temos a parede celular, tá? Aqui, então, nós temos as células eucarióticas, encontradas nos demais tipos de reinos, né? Aí, desde os fungos até os animais, as plantas, todos são células eucarióticas, tá? Aí, não possui parede celular, tem núcleo delimitado por carioteca, né? E organelas membranosas, justamente porque é uma célula eucariótica, tá? Membrana plasmática também ajuda na permeabilidade seletiva, seleciona o que vai passar na célula. O núcleo é formado pelo envoltório nuclear, a cromatina, né, que é o material genético, os ribossomos, que participam da síntese de proteínas, o retículo endoplasmático liso, que produz lipídios e participa da desintoxicação do corpo,
o retículo endoplasmático rugoso. Por que ele é rugoso, gente? Porque ele tem ribossomos aderidos à sua membrana. Lembra dos ribossomos, aqueles pontinhos que eu falei com vocês? Então, eles participam, como os ribossomos, eles participam da síntese de proteínas, o retículo endoplasmático rugoso também vai participar da síntese de proteínas, tá? Complexo de Golgi, ele vai armazenar, secretar, empacotar substâncias que serão distribuídas através da membrana. Os lisossomos, eles vão realizar digestão celular. Os peroxomos, a degradação da água oxigenada, né? Mitocôndria, respiração celular, energia. Centríolo, divisão celular, tá? Quais são os processos de divisão celular? Mitose e meiose. Em outra aula a gente vai falar sobre o que é mitose e o que é meiose. Quem faz parte desse processo são os centríolos, tá? No caso da meiose, na junção do espermatozoide com o óvulo. E nós temos aqui o citoesqueleto, tá bom? Que mantém a estrutura celular organizada da célula, ok? Aqui nós temos aqui a foto, né, a figura de uma célula animal, né? Então aqui nós temos todas as estruturas que eu falei com vocês. Lembra que eu falei dos orgânulos, das organelas citoplasmáticas, que cada uma desempenha a sua função para o bom funcionamento da célula? Então aqui nós encontramos, ó, a mitocôndria, que é responsável pela respiração celular, o complexo de Golgi, que é o empacotamento de substâncias, o centríolo, nós temos aqui o núcleo, o nucléolo, né? Nós temos os ribossomos, que são esses pontinhos, né? Nós temos todas as organelas citoplasmáticas aqui nessa célula, tá? E cada uma tem a sua função específica. Aqui nós temos, então, o que a célula vegetal diferencia-se da célula animal, né? A célula vegetal, ela tem de diferente o quê? Parede celular, coisa que a célula animal não tem, tá? É constituída de celulose e delimita o formato da célula. Tem o vacúolo, né? Que ele vai armazenar água e substâncias, né? Além de fazer a osmose celular, que é a regulagem da célula, tá? O cloroplasto, que ele vai ser responsável pela fotossíntese, e o glicossomo, né? Que é semelhante ao peroxissomo no caso das células animais. É responsável pela degradação de lipídios e liberação de energia para o embrião. Aqui nós temos uma célula vegetal, tá vendo? Ó, aqui nós temos essa parede celular, tá vendo? Hexagonal, né? Que dá esse formato à célula. Nós temos esse espaço aqui que armazena a água, que é o vacúolo. Nós temos o complexo de Golgi, a mitocôndria, o lisossomo, tá bom? Todas essas organelas aqui no caso das células vegetais também, tá? Então, você já viu aí as diferenças entre a célula animal e a célula vegetal. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham aprendido, tenham aprofundado um pouquinho no assunto, né? Visto as diferenças entre células procarióticas e células eucarióticas. Dentre as células eucarióticas, visto também e observado as diferenças entre a célula vegetal e a célula animal, tá bom? Qualquer dúvida é só me procurar que eu estarei à disposição para responder a todas as dúvidas, a todas as perguntas, tá bom? No mais, eu fico por aqui. Um beijo no coração de todos e até a próxima aula.